Saber Cotidiano apresenta. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos dar continuidade à nossa série sobre capitalismo e impulso de morte, ou capitalismo e pulsão de morte, essa obra do Byung-Chul Han que está, assim, mexendo com a minha cabeça atualmente. A gente já falou sobre essa questão da pulsão de morte e vida. A gente também já falou sobre a questão da subordinação. E hoje a gente vai falar sobre dados. Estamos no império do chamado Big Data, que são dados nossos que estão aí na rede, que são usados como estratégias para a construção de modelos de negócio, para a construção de direcionamentos de marketing, para a construção de perfis. A gente já fala bastante isso no canal, mas a novidade que traz Byung-Chul Han é justamente pensar como essa ideia de Big Data ela está muito ligada a uma ideia de transparência. A uma ideia de transparência que, por sua vez, puxa aí a noção de liberdade. Só que aí, na verdade, a gente percebe que não é liberdade, e sim controle. O que se disfarça de liberdade é atualmente a sociedade do controle, né? Então, é interessante pensar como a gente tem, né, constantemente repetido esses discursos de transparência, de total exposição, né, como algo positivo, justamente, e aí entra a questão da positividade que traz Byung-Chul Han, porque ele fala, né, na sociedade atual a gente quer abolir qualquer negatividade. Só que confiar é algo incerto, né? Para ter confiança a gente tem que apostar em algo que a gente não sabe se vai mesmo acontecer ou não. Confiar significa a gente manter uma relação com uma pessoa, apesar de não conhecê-la totalmente. E hoje os próprios modelos de relacionamento, as próprias buscas e o próprio mercado têm um discurso contrário, né? De vamos falar tudo, vamos expor tudo, e aí cada um decide o que quer fazer com isso. Eu decido se eu quero me relacionar ou não, a empresa decide se ela quer fazer um acordo ou não, só que essa ideia de transparência é uma falácia, porque nunca dá pra gente ser totalmente transparente. A gente não consegue ser transparente nem conosco, é tão difícil admitir algumas coisas para nós mesmos, quiçá para os outros. Então, a possibilidade de não confiar, de acontecer alguma coisa, de uma quebra de confiança, é aquilo que na verdade mantém, é constitutiva para a própria noção de confiança. E numa sociedade que se sujeita ao controle extremo, à vigilância extrema em nome de um discurso de transparência, vai se deteriorar em totalitarismo, vai dizer Byung-Chul Han. O que a gente está vivendo é um totalitarismo dos dados, nos quais os nossos direitos individuais de ser quem somos estão cada vez mais ameaçados. No momento em que o registro da nossa vida substitui a confiança por a ideia de informação e controle, se perde aquela noção de que eu vou confiar em você, apesar de não te conhecer, a possibilidade de construir um novo, né, independentemente do controle. Hoje a liberdade então se revela muito mais com controle, só que essa transparência ela não é uma totalidade. A sociedade dessa transparência é uma sociedade muito positiva, justamente porque se nivela tudo a um nível, né, se deixa as coisas muito lisas, totalmente controladas ou sob a ideia de que é possível controlar tudo. A transparência vai estabilizar as coisas e eliminar qualquer possibilidade de conflito ou de coisas desconhecidas que não foram faladas, não dá nem chance para mudanças, né? Porque se o que está ali é a verdade, então o que você está me mostrando agora talvez não seja,
e aí eu não vou confiar mais em você. Então a discrepância, ela perde espaço, né? A gente perde espaço para discrepância, a gente perde espaço para mudança de opinião, a gente perde espaço para mostrar coisas aos poucos, né? Principalmente se a gente for pensar nos modelos de relacionamento atual, né? A transparência acaba sendo usada assim como um instrumento de controle, de vigilância. Por quê? Porque as pessoas se angustiam com o não saber. Tudo está tão acessível, é tudo possível de ser consultado a qualquer momento, que o não saber, ele incomoda. E as pessoas não conseguem confiar sem saber tudo. Elas precisam saber tudo para começar a poder confiar. Então, é uma sociedade que depende do controle, total do controle. Byung-Chul Han vai ver isso como uma mudança que impacta claramente os valores morais. Valores como honestidade, valores como sinceridade, perdem, né, cada vez mais significado em detrimento da transparência, né? Para que eu vou precisar da sinceridade ou da honestidade se eu tenho a transparência? Só que, de novo, a gente esquece que essa transparência nunca é total, ela não pode ser totalizante. E essa ideia de transparência, ela também não dá erro para mudanças de opinião e para sinceridade, né? De você falar, bom, era isso, mas agora é outra coisa. Pois bem, se a gente for então tentar entender a internet atualmente, o que está bem difícil, com todos esses discursos de lacração, com todos esses discursos de ódio, todos esses discursos de construção de uma identidade, de alta exposição, a internet se tornou um grande panóptico digital, né? Que é diferente da noção de panóptico trazida por Foucault, que tinha muito a ver com estarmos todos aprisionados e sujeitos a regras muito bem claras. Hoje em dia, pelo contrário, a sociedade do cansaço, a sociedade do controle, fala que a gente pode ser livre e fazer o que quiser, mas essa liberdade, no fim, ela esbarra, porque não que a gente se sinta totalmente coagidos a expor as nossas vidas, mas acabamos fazendo isso acreditando que somos livres e fazemos porque somos livres. Mas, na verdade, o que está em jogo aí é que a gente está trabalhando, né? A gente está criando valor, a gente está passando informação de graça, a gente está mostrando a nossa vida, se desnudando por uma necessidade também psíquica de autoexposição, porque a gente passou a acreditar que isso vai trazer validação para quem somos. Na verdade, isso acaba trazendo mais sofrimento, mas essa necessidade de se exibir é um pouco o que se fez acreditar, né? Que tentaram fazer a gente acreditar que essas reações, a nossa exibição, fariam bem para a nossa autoconfiança. E, na verdade, isso acaba não só minando a autoconfiança, mas gerando um isolamento, uma sensação de vazio cada vez maior diante dessa situação de exposição narcísica, né? Isso é muito mais eficiente que qualquer coerção externa, porque vem acompanhado de um discurso de liberdade, né? Todos estamos de alguma maneira colaborando com a construção e entretenimento desse panóptico digital. Por isso, hoje, a vigilância não é tida como um ataque à liberdade. É aí que está o plot twist do Byung-Chul Han. Falar em vigilância, tá todo mundo me vigiando na internet, isso é um ataque à minha liberdade. Não, não está sendo visto assim, né? A vigilância tá por aí, disfarçada de liberdade. Liberdade, controle coincidem-se e acabam sendo uma coisa só, né? E aí, voltando para uma discussão antiga desse canal sobre o cuidado de si, né? A exposição do discurso para um padre, a criação do diário, a exposição da sua vida para autorreflexão. Para onde que vai isso no momento de Big Data? Para onde que vai essa discussão do cuidado de si? Porque, de fato, poderíamos estar usando
E de fato tem gente que acaba usando, não só para isso, mas acaba usando para refletir sobre a sua vida, enfim, e criar mesmo essa dinâmica de autoconhecimento. Mas na maior parte das vezes não, é para gerar audiência e às vezes, muito pelo contrário, não gera autoconhecimento, só gera mais sofrimento e autodesconhecimento, porque as pessoas param de acreditar naquilo que elas podem ser, né, nas potencialidades delas e tentam se moldar, se enquadrar num modelo pronto, né? Aí que está a grande armadilha dessa ideia de que os dados, que a transparência dos dados é suficiente para gerar uma verdade, né? Primeiro, os dados podem ser facilmente manipulados, a gente sabe. Falar em dados quantitativos e criar análises vai depender de quem está manipulando esses dados, qual o viés, qual o olhar dessa pessoa, que análise vai ser feita, né? Segundo, esses dados coletados, essa quantidade extensa de dados não responde à questão de quem sou eu, né? Você pode coletar todos os dados com aplicativos de sono, de alimentação, de menstruação, de corrida, de atividade física. Você pode coletar muitos dados, fazer uma coletânea dos seus dados, e você vai conseguir responder. Esses dados sozinhos, analisados por uma pessoa ou por você, vão responder a pergunta de quem você é? Não, eles vão conseguir falar, indicar comportamentos, mas não vão definir quem você é, porque você tem que entender quem você é. E você não faz isso analisando esses dados. Você tem que fazer, você pode até usar os dados para te ajudar, mas o autoconhecimento, ele não vem daí, né? Ou seja, o smartphone não é um confessionário que fornece um acesso à verdade. Quem acredita nisso é a empresa, né? É uma empresa que quer usar os nossos dados para, enfim, criar, pensar em estratégias, produtos, serviços. De fato, ela consegue criar algumas tendências ao observar esses dados de navegação, mas eles não chegam na pessoa em si, eles chegam em determinados comportamentos das pessoas. Isso já é ameaçador, obviamente, mas não é tudo. Então, crus, os dados sozinhos não tornam o mundo mais transparente, não tornam o conhecimento maior. O conhecimento continua limitado, continua rudimentar, e esses dados acabam nos afastando das grandes relações, não permitem a gente entender o contexto como um todo, porque eles são esvaziados, né? E estamos, de fato, diante de um vazio de sentido para as nossas vidas.